Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Esse texto está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje eu quero falar rapidamente com os senhores a respeito de um tema que é recorrente aqui no canal, mas eu acho muito importante nós sempre aí aviventarmos essa questão, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer um paralelo entre o que está acontecendo e aquilo que as Escrituras já nos revelaram há muito tempo. Vocês sabem que eu cito aqui a Bíblia a miúde, mas muitos cristãos não conseguem ainda fazer uma associação entre as coisas que estão acontecendo e como isso vai se encaixando naquilo que as Escrituras então nos revelam. Então eu queria falar um pouco hoje sobre um tema que é relativamente polêmico do ponto de vista secular, do ponto de vista da cultura geral, que é a falácia da violência contra a mulher na nossa sociedade, mas o porquê esse discurso precisa existir para que certas coisas que têm dividido cada vez mais, né, a nossa sociedade, as pessoas, os homens e as mulheres, para que essas coisas então ganhem alguma validade. É o tipo de vídeo que, obviamente, pode ser distorcido aqui, assim, muito, por gente principalmente mal intencionada ou com uma péssima capacidade de compreensão, enfim, ou simplesmente gente maldosa. Mas, para pessoas que têm bom senso e ainda tem um mínimo, né, um pouquinho de cérebro, um pouquinho de massa aí no seu cérebro, olha, é um vídeo que vai fazer muito sentido. É o tipo de vídeo que certamente muita gente esperaria que eu trouxesse aqui estatísticas, como eu já fiz num outro vídeo muito parecido com esse, e dados, etc. Mas olha, não é necessário. Se você tiver uma noção básica, meu amigo, de aritmética, e ainda tiver um pouco de massa aí que não foi derretida, né, massa cerebral que não foi derretida pela militância, você vai entender o que eu estou falando, porque, né, se você conseguir entender que 10 é maior do que 1, você vai ver muito sentido nisso aqui que eu estou falando. Pois bem, não é nenhuma novidade que hoje a mídia, a imprensa, os meios de comunicação, o meio artístico, a cultura em geral, bate muito nessa tecla específica da violência contra a mulher, que é uma violência estrutural, é uma violência histórica, etc, etc. Então, se você abrir os jornais, se você assistir os jornais, em todos os cantos, propagandas publicitárias, enfim, discursos, você sempre vai ver hoje essa questão da tal violência contra a mulher, praticada de diversas maneiras. E aí, realmente, em princípio, é uma coisa que é muito evidente, óbvio. Só se você realmente for uma pessoa cega à realidade, você não vai enxergar que, de fato, as mulheres sofrem violência, sem nenhuma dúvida, num país como o nosso, para falar mais da nossa realidade, sem dúvida alguma, as mulheres, elas sofrem, sim, violência. Então, esse é um fato, como eu falei aqui, só se você for uma pessoa muito cega à realidade, você vai negar essa evidência. Agora, qual que é o grande problema desse discurso em torno da violência praticada contra as mulheres? É exatamente a parcialidade com a qual esse discurso é trazido, exatamente para que você crie um pensamento, até certo ponto hegemônico, de que as mulheres são os seres mais injustiçados nesse país e que as mulheres realmente são vítimas de uma violência brutal. Se você for acompanhar pela mídia, a impressão que você tem é que só mulher morre, só mulher sofre violência, só mulher é agredida. Por quê? Porque a imprensa está o tempo inteiro batendo nessa tecla, como eu falei no início do vídeo. Obviamente isso tem um objetivo, e que objetivo é esse? É exatamente justificar essa marginalização dos homens, essa masculinidade tóxica, enfim, todas essas coisas que nós falamos bastante aqui no canal e que nesse vídeo eu não quero me aprofundar. Mas o fato é, ninguém vai negar que de fato as mulheres sofram violência. Agora, como eu acabei de falar, qual que é o grande problema dessa questão da violência contra a mulher? É porque ela, da forma como é trazida
por esse mainstream, ela deliberadamente ignora o fato de que o problema num país como o nosso não é a violência contra a mulher, é a violência em si, a violência estrutural contra todos os tipos de pessoas e segmentos sociais nesse país. Veja, eu falei que você não precisa ser muito inteligente para concordar comigo nesse vídeo. Eu desafio qualquer pessoa, a pegar os índices de criminalidade, de violência na sua cidade, no seu estado, e comparar se os índices de violência desses mesmos crimes, naqueles obviamente que podem ser perpetrados contra homens e mulheres, se o número de homens que sofrem esse tipo de violência, esse tipo de crime, esse tipo de agressão, não é pelo menos, de 8 a 10 vezes maior do que o índice das mulheres. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre uma outra questão, a cultura dos exercícios de Vênus forçado, e mostrei, com base em estatísticas aqui da Secretaria de Segurança do DF, né, de Brasília, como isso é um discurso falacioso. Isso que eu fiz aqui no Distrito Federal, você pode fazer em qualquer uma das unidades da federação, que você vai chegar a essa conclusão, que é um discurso falacioso, essa tal cultura dos exercícios de Vênus forçado. Da mesma forma, a violência doméstica contra as mulheres, na verdade, é fruto de uma violência estrutural que é muito maior e que atinge a sociedade como um todo, meu amigo. Eu repito aqui, eu lembro que a última vez que eu fui pesquisar isso e analisar as estatísticas e os dados com um pouco mais de profundidade, eu tinha percebido, né, isso estatística, então não tem muito o que discutir, o número, por exemplo, de homicídios praticado contra homens é 10 vezes maior, em média, do que aqueles praticados contra mulheres. Aí eu te pergunto, vem cá, a violência contra a mulher é realmente um problema específico, ou será que a violência como um todo é muito mais, é um problema muito maior? Será que as mulheres sofrem violência porque a nossa sociedade como um todo é violenta, ou porque só as mulheres é que sofrem violência? Porque o que esse discurso dá a entender muitas vezes é isso. Então às vezes você pega lá uma notícia no jornal, mulher é, enfim, espancada, morta pelo companheiro. Ok, algo trágico, algo triste que não deveria acontecer. Mas logo embaixo, com muito menos destaque, tem uma matéria de que 4 jovens foram assassinados num tiroteio em tal região e tal. Enfim, a grande questão, portanto, é esse discurso da violência contra a mulher é um discurso que ele é utilizado de forma falaciosa, porque o grande problema, insisto, é a violência estrutural como um todo. Ela atinge homens, ela atinge mulheres, ela atinge idosos, ela atinge a comunidade XTPO lá da vida. Então, é óbvio que os índices de violência no Brasil sempre vão ser muito, muito altos, mas contra todos os segmentos. Agora, por que é que a mídia, a imprensa, por que é que essa agenda que quer dividir as pessoas faz questão de segmentar tudo? É a violência contra o negro, é a violência contra o homossexual, é a violência contra a mulher, tudo segmentado. Porque as pessoas não querem, esse projeto de poder não querem que nós percebamos o óbvio, que é o elefante que está lá na sala. O grande problema não é a violência contra a mulher, é a violência contra todos. É uma violência estrutural, porque a partir do momento que nós consigamos perceber isso, né, a partir do momento que nós conseguimos perceber isso, nós naturalmente vamos nos unir para tentar combater o problema de uma forma geral, de uma forma generalizada. Mas isso é tudo que esses caras não querem. Isso é tudo que esse sistema que quer dividir as pessoas aqui embaixo não quer. Ele quer exatamente que nós continuemos uns contra os outros, porque, como eu falei, com base nesse discurso parcial da violência contra a mulher, você cria leis misândricas, você cria uma animosidade entre homens e mulheres, e a gente está vendo o que está acontecendo. Eu não preciso ficar aqui me estendendo sobre isso, porque eu falo muito sobre essa questão aqui no canal. Agora veja, na sociedade patriarcal, na sociedade machista e opressora, que teve que acabar, etc., as mulheres sempre foram muito mais protegidas. Veja que até hoje nós ainda temos vários resquícios disso, eu não preciso ficar falando disso aqui. Veja, a propriedade... A população carcerária, majoritariamente, assim, esmagadoramente, homens. Os homens são quem cometem índice de suicídio muito maior entre os homens. Índices de homens que trabalham em situações de perigo, de insalubridade, etc. Muito maior entre os homens. Então, assim, eu não preciso ficar falando aqui de coisas que são óbvias, coisas que são elementares. Índices de violência, como a gente está falando aqui nesse vídeo, em geral, lesão corporal, homicídio, roubo, assalto. Pelo contrário, a nossa sociedade, ainda pelo reflexo do patriarcado e muito da influência do cristianismo,
tende a poupar as mulheres, muitas vezes, desse tipo de situação. O cara vai assaltar uma mulher, ele geralmente não é estúpido como ele seria se o cara fosse um homem. Você tá entendendo? Um morador de rua, que por sinal homens são muito mais... Existem muito mais homens moradores de rua do que mulheres. A mulher ainda tem uma perspectiva diferente, de mais assistencialismo. O Estado, em geral, dá muito mais assistencialismo para as mulheres do que os homens. Aí eu pergunto, será que esse discurso ideológico da violência e do abandono contra as mulheres, ele realmente reflete algo verdadeiro? Porque, veja, se nós tivéssemos o contrário, por exemplo, 10 vezes mais mulheres mortas por homicídios do que homens, em geral, ok, talvez nós estivéssemos realmente falando de uma sociedade onde a violência contra a mulher é um absurdo, é estrutural, mas não caiam nessa falácia, meus amigos. O grande problema da violência em geral no nosso país é a violência em si, e ela é exercida, repito, contra todos os segmentos, contra homens, contra mulheres, contra crianças, contra idosos, contra o pessoal lá da comunidade XTPO, etc. Então não adianta a gente ficar se alarmando e, meu Deus, e muitas vezes qual que é o problema, como eu acabei de falar, né, como eu falei no início do vídeo, muitas vezes nós cristãos não estamos entendendo o que está acontecendo. Eu já vi várias pessoas em igrejas comprando essa agenda de que há violência contra a mulher, nós precisamos... Meu amigo, é a violência contra o ser humano como um todo, e a Bíblia já nos alertava que nos últimos tempos, lá no Sermão do Monte, por exemplo, de Cristo, ele diz, olha, as pessoas vão se odiar umas às outras, e é isso que está acontecendo agora. É branco odiando negro, homossexuais odiando hétero odiando homossexuais, enfim, tá todo mundo se odiando, homens e mulheres se odiando. Por quê? É exatamente esse o objetivo aqui embaixo, fazer com que as pessoas realmente se tornem cada vez mais inimigas, porque um povo que se une para lutar por uma causa comum, por exemplo, a violência, tem muito mais chance de sucesso do que um povo que está todo dividido. O negro querendo defender a violência contra o negro, porque é um absurdo, a mulher dizendo que a violência contra a mulher é um absurdo, né? E nessa história todos os homens acabam, por óbvio, sempre sendo deixados de lado. Ah, Duarte, mas a violência que é praticada contra a mulher é praticada por um homem. Sim, meu filho. E a violência que é praticada contra mim no trânsito, por exemplo, um cara que está armado, ou por um cara que quer partir para cima de mim, é por quem? É por uma mulher? Não, é por um homem. Então, assim, esse mesmo homem que vai lá e agride a mulher dele é o tipo do cara que, se tiver armado numa briga de trânsito, ele vai me dar um tiro, ele vai vir para cima de mim. Então, repito, a questão não é a violência contra a mulher o grande problema. O grande problema dessa questão da violência é a violência em si, que, novamente, atinge a todos de forma igual. E, obviamente, né, igual assim, em proporções, porque os homens são muito mais atingidos do que as mulheres, mas você não vê esse discurso todo hoje. Por quê? Porque não interessa essa agenda, que as pessoas tenham essa concepção da realidade. O importante é que nós realmente vamos dar destaque aqui à violência estrutural histórica exercida contra as mulheres, como se as mulheres, como eu falei, né, nunca não tivessem sido objeto de muito mais cuidado e proteção na nossa civilização, enfim. Mas é importante porque fazendo isso, trazendo esse tipo de notícia todo dia no jornal, destacando o tempo inteiro na imprensa, na mídia, na cultura, nós podemos então marginalizar os homens, podemos dividir ainda mais homens e mulheres, porque no final das contas o que a gente quer é exatamente isso, uma população dividida, porque aí é mais fácil controlar, aí é mais fácil surgir uma pessoa então que centralize o poder e nos coordene, enfim, como cordeirinhos para o abatedouro, para o abismo. Então acordem, não estou dizendo que as mulheres não sofram violência, não sejam idiotas, né? Como eu falei, muita gente pode querer deturpar aqui o que eu estou dizendo. O grande problema é a violência como um todo, só que nós jamais vamos perceber isso coletivamente, porque daqui para frente, meu amigo, é ladeira abaixo, como diz aqui Paulo, como Cristo diz no Sermão do Monte, e como fica muito claro também no livro do Apocalipse. Agora, nós que somos eleitos, nós que temos uma concepção diferente, né? Nós que sabemos o que está acontecendo, meus amigos, nós precisamos ter consciência daquilo que eu sempre digo aqui para os senhores, né? O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.